irmãos. A graça e também a paz de Jesus a todos. Irmãos, nós vamos continuar então a nossa aula nas meditações do Evangelho de Mateus. Nós estamos em um período aqui do Evangelho de Mateus em que o próprio Cristo ele está nos ensinando a todos ali que estavam por perto e registrando também para a eternidade, aqui com a Bíblia, ensinamentos através de parábolas. Então, na aula de hoje, nós vamos estar vendo 3 dessas parábolas. O texto se encontra em Mateus 13, dos versículos 44 ao 50. Mateus 13, de 44 ao 50. Eu vou ler o texto que nós estaremos estudando essa manhã, os irmãos podem acompanhar. E diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, nós estaremos olhando um pouco mais para essas 3 parábolas. E aqui o autor ele faz uma separação, uma distinção entre as 2 primeiras, ele agrupa essas 2 primeiras, ou seja, a parábola do campo, do tesouro no campo e a parábola da pérola, ele agrupa por semelhanças, e a terceira, a parábola da rede, ele também deixa ela um pouco à parte para explicar um pouco à parte essa última parábola. Então, ele começa nos trazendo que essas 2 primeiras parábolas, elas parecem ter como alvo transmitir a mesma mensagem. Elas são sobre coisas diferentes, mas ambas são sobre coisas valiosas e elas têm ali um mesmo direcionamento na sua explicação e no seu contexto. Mas elas também são diferentes numa coisa muito particular. Enquanto o tesouro ele foi encontrado por acaso, por quem nunca nem procurava ele exatamente, a pérola ela já foi encontrada depois de uma busca muito criteriosa, por uma pessoa específica que buscava já pérolas boas, pérolas bonitas e formosas. Então o autor começa destacando isso. Um homem achou em um campo um tesouro ali escondido. O outro procurou uma pérola formosa, uma pérola bonita, uma pérola boa, proveitosa. Ele primeiro destaca essas 2 diferenças entre como aconteceu esse encontro, e aí ele começa dizendo que primeiro a gente vai olhar para a conduta de quem encontrou lá o tesouro e de quem encontrou a pérola. Ou seja, a conduta foi exatamente a mesma após eles encontrarem, apesar de um estar procurando e o outro ter achado, digamos que ao acaso, a conduta depois de ter encontrado foi exatamente a mesma. O que eles fizeram foi exatamente a mesma coisa. Os 2 venderam tudo, ou seja, a Bíblia fala que foi tudo. Nós podemos imaginar que realmente foi tudo, nós podemos confiar na Bíblia. Imaginem que um homem que procurava uma pérola específica, ele devia ter outras ou devia ter posses, assim como provavelmente tinha, porque precisou vender tudo para comprar aquela, e a Bíblia nos relata que ele vendeu tudo o que tinha, assim como aquele que achou o tesouro no campo. Então os 2 venderam tudo o que tinham para adquirir, tornar seu e possuir aquilo que eles tinham encontrado. Então a gente consegue se imaginar numa situação dessa, a ponto de encontrar uma coisa e se livrar de tudo que adquiriu durante toda a vida, durante todo o passado. Aqueles homens, por estarem negociando, fazendo negócios, provavelmente homens já adultos, bem estruturados, que tinham posse porque tinham condições de estar negociando as suas próprias para adquirir outras. Então, pessoas que acumularam ali durante a vida certas riquezas ou certos bens, certas posses.
Então, olha que interessante, eles se livraram de todo o passado, eles se livraram de tudo aquilo que eles tinham acumulado durante uma vida, só que houve um evento, houve um ponto de mudança, houve um ponto em que eles encontraram algo e que nada mais do que tinha para trás, o que tinha sido recolhido durante a vida toda, importava perante aquilo novo. E aí eles tomaram uma atitude. E aí o autor destaca que é nesse ponto que a instrução de Jesus sobre as parábolas é a mesma. As duas têm a intenção de ensinar que se um homem está verdadeiramente convencido da importância da salvação, ele vai desistir de tudo para ganhar Cristo e a vida eterna. Qual foi a conduta desses dois indivíduos na parábola? Ele estava completamente convencido e entusiasmado com o incrível tesouro que encontrou escondido ali no campo e que seria extremamente recompensado em possuí-lo caso comprasse aquele campo, sem nem se importar quanto custaria. Ou seja, ele encontrou ali um tesouro e ele acreditou que aquele tesouro ia ser infinitamente maior do que tudo que ele juntou durante a vida inteira, sem nem se importar quanto custaria aquele campo. A Bíblia relata que ele vendeu tudo e foi comprar. Não sabia quanto custaria, por quanto ele iria negociar, mas ele já vendeu tudo que ele tinha e estava disposto a pagar qualquer preço por aquele tesouro, por aquele campo, para ter acesso àquele tesouro. O outro, ele também estava extremamente certo de que a pérola que ele encontrou era tão valiosa que também lhe convinha vender tudo que ele tinha para ficar com ela. Aquele especialista que já procurava essa pérola há algum tempo, quando ele viu aquela pérola, quando ele se deparou com aquela situação, ele tinha certeza, ele foi absoluto, ele não separou uma quantia, 50% para adquirir aquela pérola, e se não fosse exatamente o que ele queria, ele ainda tinha um pouco da reserva. Não, ele também vendeu tudo. Os dois estavam convictos de que tinham encontrado algo de extremo valor e se dispuseram a fazer um enorme sacrifício para se tornarem possuidores daquela riqueza. Ou seja, realmente abriram mão. Não era fácil também negociar tudo. Imaginem que a pessoa talvez não ia encontrar um comprador para tudo que ela tinha acumulado durante a vida de uma vez só. Alguém disposto a pagar uma quantia provavelmente significativa por todos os bens de uma pessoa de uma só vez. Alguém vai lá, vende um carro, uma casa, eletrodomésticos separados, não tudo para uma pessoa. É raro. Então, eles tiveram que se esforçar de alguma forma também para se livrar. E isso demonstra atitude, demonstra que eles tiveram um esforço e um empenho em abandonar tudo aquilo, porque eles queriam se tornar possuidores daquela riqueza que eles encontraram. E aí a gente consegue levar a imaginação um pouco mais longe, então talvez a gente também consiga imaginar as pessoas que viram a reação daqueles homens ao fazerem isso. Imagine que talvez esses homens pudessem ter sido julgados como tolos ou como impacientes, ansiosos, precipitados, que tinham encontrado algo, mas imagina para quem via apenas um campo e falava, nossa, mas esse senhor vai vender tudo o que tinha para adquirir esse campo com tantos outros, talvez melhores, mais bonitos, com maiores infraestruturas, e ele vai vender tudo. Será que não foi um homem tolo? E até o da pérola também. Poderia ter sido julgado porque era algo que ele analisava. Poderia ser subjetivo, talvez aquela pérola não fosse exatamente o que outras pessoas viam como algo de valor. Mas eles tinham certeza. Eles sabiam o que eles estavam comprando. Os dois sabiam o que estavam comprando. O da pérola por conhecimento, por estudo, por pesquisa, e o outro pela grande surpresa e ter sido revelado um grande tesouro para ele. Tinham certeza de que estavam fazendo um ótimo negócio. Por isso eles não hesitaram. Então o autor destaca que nós não podemos ver nessas simples ilustrações a conduta de pessoas comuns. Nós vemos a conduta de verdadeiros cristãos. O cristão verdadeiro, ele é o que é e ele faz o que ele faz na sua religião porque ele está completamente convencido de que vale a pena. A verdadeira pessoa que segue a Cristo, que é verdadeiramente convertido, ele faz tudo o que ele faz como um convertido porque ele tem certeza absoluta de que Cristo é o mais importante para a vida dele, de que Cristo é tudo que ele precisa. Ele não precisa de mais nada. Então, esse ensinamento
que Jesus traz para a gente é muito profundo se comparado a todas as questões que envolviam isso na época e com toda a reflexão que traz sobre esse abandono, esse desprendimento e essa mudança de vida. Então, o homem verdadeiramente convertido, ele abandona o mundo, ele despe-se do velho homem e esquece essas vãs companhias, vãs coisas do passado e passa a viver uma vida nova, uma vida centrada naquilo que ele encontrou, aquilo que ele adquiriu. Então aqui o autor ainda cita, como Mateus, esse homem desiste de tudo, e como Paulo, ele a tudo considera como perda, por causa de Cristo. E por quê? Porque ele está convencido de que Cristo recompensará por tudo que ele estiver deixando para trás. O próprio Cristo diz que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Deixe as coisas para trás. Então, o verdadeiro cristão, ele vê em Jesus um tesouro de valor inestimável. Cristo é a pérola preciosa. Cristo é o tesouro escondido no campo. Cristo, representado ali nesses elementos dessas parábolas, ele estava se revelando aos homens. Ele estava se revelando através de parábolas. Então, aquele que realmente entender a importância da salvação fará qualquer coisa para ganhar a Cristo. E nisso consiste a verdadeira fé. Isso é um sinal da genuína operação do Espírito Santo. Aquele em que é revelado o Evangelho, que entende a Cristo, que Deus desvenda os olhos, ele não se importa com o que ele tem de deixar para trás. Nessas duas parábolas, nós também podemos observar a razão da conduta de muitas pessoas não convertidas. Se a gente consegue analisar por um lado, que a pessoa que se converte, ela enxerga valor, ela vê a Cristo e ela deixa tudo para trás, nós também conseguimos enxergar o outro lado dessa moeda. Ou seja, por que essas pessoas não se convertem? Por que alguns continuam com as suas coisas do passado, mesmo tendo encontrado um tesouro, mesmo tendo encontrado uma pérola das mais preciosas? Eles continuam porque eles não estão convencidos de que vale a pena. Eles não estão convencidos de que vale a pena mudar, deixar tudo para trás e adquirir aquilo. Então, eles evitam tomar essa decisão. Às vezes, eles ficam até em dúvida. Então, ficam assim, não sei se compensa, não sei se vale a pena. Poxa, mas eu olho para trás e considero tudo que eu tenho e será que vale a pena deixar tudo mesmo? E trocar por Cristo, por uma coisa que eu estou enxergando como valorosa, mas e aí? Então, eles não tomam a cruz de Cristo, eles evitam essa decisão. Eles ficam vacilando entre duas opiniões e não tomam uma decisão fixa. E é nessa que eles vão passando uma vida entre um e outro, talvez, e as coisas não acontecem, não são convertidos. Mas por que isso acontece? Por que eles ficam nessa dúvida? Por que eles não enxergam valor? Porque eles também não estão convencidos que Cristo é a solução. Além deles não enxergarem o verdadeiro valor, eles também não estão convencidos de que isso vai mudar a vida deles por completo. Não estão convencidos, muitas vezes, que o tesouro está na frente deles e de que a pérola vale tanto assim. Eles não conseguem perceber. E quando uma pessoa não se dispõe a abrir mão de tudo por causa de Cristo, a gente pode tirar essa triste conclusão, que a pessoa não recebeu essa graça divina. Ela não recebeu de Deus a graça para enxergar o verdadeiro valor. Ela não conseguiu entender o propósito do Evangelho. Então, esse primeiro ponto entre essas duas parábolas, do campo com o tesouro escondido e da pérola, o autor traz essa análise para que a gente reflita sobre como é importante conhecer a Jesus, conhecer o valor que Jesus tem. E o Evangelho, ele expõe isso. O Evangelho, ele abre os olhos, ele mostra, e as pessoas que entenderem esse valor, elas com certeza tomarão a atitude igual a desses homens, deixar tudo para trás. Já a parábola da rede lançada no mar, ela tem alguns pontos de semelhança com a parábola anterior, que era a parábola do joio e do trigo. A sua finalidade vai ser instruir-nos no tocante à verdadeira natureza dessa igreja visível de Cristo. Ou seja, estudamos há um tempo atrás também sobre a igreja visível e a igreja invisível. Então, instrui-nos sobre a igreja visível, essa que nós compartilhamos aqui na terra, que conseguimos enxergar. Então, a pregação do Evangelho é como uma grande rede lançada no imenso mar do mundo. A igreja professa
que haveria de ser recolhida por essa rede seria um corpo misto, ou seja, vários tipos de peixes ali, né? A rede haveria de apanhar peixes de vários tipos, bons e ruins. Então, uma experiência até engraçada, nos últimos tempos eu e a Thaís fomos fazer uma viagem e a gente chegou ali no litoral e estava em época de pesca e a gente nunca tinha presenciado como era uma pesca realmente no mar. Só aqui na nossa região, pescas em rios e açudes, esse tipo de coisa. E é realmente curioso, né? Mesmo que a gente vê em vídeos, ver presencialmente é diferente. Então, os homens, os pescadores, eles ficam em lugares muito altos, que eles organizam, ou às vezes até utilizando de tecnologias, eles pegam drones, eles conseguem ver onde é que estão os cardumes. Então, sai um barco da orla, da praia, e ele cerca esse cardume com um barco e o outro fica segurando a outra ponta. Então, a partir do momento que eles cercam e que eles sentem que a rede encheu, eles começam a puxar essa rede para a praia. E quando chega na praia é que vão descobrir o que tem dentro da rede. Dentro dessa rede vem os peixes de época, que são os que têm maior volume, mas também vem todo tipo de coisa. Nós podemos ali presenciar eles puxando e quando chegou no final, tinham os peixes da época, tinham tartarugas, tinham caranguejos. E chega ali na hora, os pescadores realmente fazem exatamente como a Bíblia descreve. Os peixes da época eles começam a colocar em caixotes para comercializar. As tartarugas, os caranguejos voltam para o mar e os peixes que não são de época e que são menos consumidos são colocados à parte. Ou os próprios pescadores se alimentam deles, ou são devolvidos ao mar, ou são comercializados por um preço bem inferior. Mas existe exatamente como a Bíblia descreve essa prática até hoje. Então, é muito interessante. A rede haveria de apanhar todos os tipos de peixe e tudo mais que vem ali, peixes bons e peixes ruins. Então, dentro da igreja, essa parábola nos ensina que também haverão de existir diversos tipos de pessoas, diversas características, categorias, pessoas convertidas, pessoas não convertidas, pessoas falsas, pessoas autênticas, pessoas boas, pessoas ruins. E a separação com certeza vai vir, irmãos. A separação um dia virá, mas não antes do fim do mundo, ou seja, será no fim dos tempos. Então, a gente precisa ter em mente e aprender que dentro das igrejas nós vamos ter, sim, pessoas que são filhos de Deus, mas também vamos ter pessoas que são filhas do mundo. E eles também devem ser tratados exatamente como é descrito, exatamente distintamente uns dos outros. Eles não podem ser tratados de forma igual. Então, o autor ele deixa um pequeno alerta de que dizer que todas as pessoas que já foram batizadas nasceram de novo, ou que possuem o Espírito Santo, ou que são santas, e que são membros de um corpo de Cristo, é uma coisa inadmissível. Nós não podemos fazer isso porque nós sabemos, a própria Bíblia instrui que haverão pessoas que essa rede vai puxar e que uns serão convertidos e outros não, e muitas vezes estarão dentro da igreja. Então ele deixa um pequeno alerta para que a gente tome cuidado, para não falar, olha, todos os batizados estão com o Espírito Santo, todos são filhos de Deus, todos são membros do corpo de Cristo. Nem todos. E aí ele alerta que também isso pode soar como uma bajulação. Algumas igrejas podem ficar bajulando membros e algumas até adotam isso para tratar algumas pessoas. E isso dificilmente vai salvar essas almas. Não é bajulando ou tentando convencer a pessoa de que ela realmente é um cristão por um ato, do que expondo o evangelho, Deus revelando, abrindo-lhe os olhos, essa pessoa agindo como as parábolas anteriores, deixando uma vida diferente de lado. E, finalmente, nós precisamos entender que não devemos estar satisfeitos em ter uma ligação somente externa com a igreja, não ter uma participação ativa, não termos uma comunhão com os membros. Ele deixa mais um alerta: nós podemos estar dentro da rede, mas não pertencer a Jesus. Milhares de pessoas descem as águas do batismo, mas nunca receberão a água da vida. Muitas pessoas participam da comunhão do pão e do vinho na mesa do Senhor, na ceia, mas nunca se alimentam de Cristo pela fé. Então, olha só que detalhe importantíssimo nessa última parábola. Podemos estar todos dentro de uma grande rede. Muitos que vêm até aqui ou em outras igrejas podem estar dentro dessa mesma rede. Podem tomar a ceia, podem ser batizados. Mas nem todos receberão a água da vida e nem todos se alimentam realmente de Cristo. Então ele deixa algumas perguntas. Nós somos convertidos? Realmente encontramos um tesouro
vendemos tudo, deixamos tudo para trás e estamos com Ele, só aquilo agora nos importa? Nós somos peixes bons? Nós estamos na rede e somos qual grupo de peixes? E ele coloca, essas perguntas têm que ser respondidas dentro do nosso coração, interiormente, para nós mesmos. Nós devemos responder, nós precisamos analisar. E aí ele deixa até uma análise final, que por enquanto nós estamos na rede, todos nós, juntamente com outros que nós não sabemos se são salvos ou não, estamos na rede. A rede ainda está no mar, irmãos. A rede, os pescadores ainda estão cercando. Os pregadores, o evangelho, o cerco ainda está sendo feito, a rede ainda está ali recolhendo peixes. Mas, dentro de pouco tempo, a rede vai chegar na praia. Os pescadores vão terminar de fechar o cerco e vão começar a puxar. E quando essa rede chegar na praia, então o caráter da religião de cada homem vai ser exposto. Aí todo mundo que está na praia, todos ali presentes, vão conseguir enxergar que tipo de peixe veio. E os pescadores vão começar a separar. Então, essa exposição, essa luz que haverá do julgamento de Cristo, de Deus ao fim dos tempos, em que separará os bons dos maus, vai acontecer. E então haverá uma eterna separação entre os peixes bons e os peixes ruins. E aí encerra-se o texto da parábola dizendo: e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, os peixes bons não estarão servindo. Nós sabemos quais serão os resultados para aqueles que não forem os peixes certos. Então, que nós possamos refletir, aprender com essas parábolas, assim como Cristo se revelou, transmitiu as informações àqueles que estavam ali, elas servem para nós todos os dias, e que nós possamos realmente ajudar pessoas a encontrar tesouros, a ver, através do Evangelho, o que elas têm à frente delas, tomar decisões por Cristo. Claro que com o Espírito Santo agindo, nós temos que fazer a nossa função de levar a rede, cercar os peixes. E é isso, que nós possamos também a fazer uma análise interna, se somos os peixes bons, se somos realmente convertidos, que possamos cada vez mais olhar para o Evangelho e que o Evangelho nos ajude a sermos cada vez melhores. Amém? Quero orar com os irmãos mais uma vez e em seguida passo a palavra para o irmão Tiago. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por essa manhã na tua presença, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações, e nós te pedimos, nos ajuda, ó Pai, nos ajuda cada vez mais a confiar no Senhor, a nos entregarmos totalmente a Ti, ó Deus, sem confiarmos nas nossas mãos, nos nossos bens, nas nossas forças, para que somente Cristo reine em nossa vida, para que somente Cristo seja o centro de tudo. Que nós possamos, ó Pai, ser aprovados por Ti, através do sangue de Cristo derramado e dos atos dele, ó Pai, que nós possamos cada vez mais ser parecidos com o próprio Cristo e assim nos achegarmos a Ti, ó Deus, como os bons peixes. Por isso nos ajuda, nos sustenta, nos mantém firmes na Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém.